Você pode se colocar de pé no seu lugar? Vamos adorar a Ele por mais 1 minuto ou 2 no máximo. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Sim, Jesus, não há ninguém maior. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, o teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, os governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. e o teu povo canta. Nós cantamos dentro, O Rei dos Reis, Santo, Santo pra sempre. Pega suas mãos neste lugar, comece a agradecer ao Senhor porque Ele fez aqui hoje. Comece a ser grato por Ele, por tudo que Ele já entregou neste lugar. Comece a ser grato pelo Senhor por tudo que Ele já derramou, por toda a demonstração de amor que Ele já fez neste lugar. Será que você pode olhar agora para dentro de você e encontrar palavras para expressar o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você? Comece a falar: Jesus, obrigado, Pai, porque eu não via, mas hoje, Senhor, as escamas caíram dos meus olhos. Comece a dizer: Senhor, antes eu não tinha acesso, mas o véu se rasgou, e hoje eu posso desfrutar, porque através do teu sacrifício, hoje eu sou livre, eu sou livre. Comece a dizer: Jesus, obrigado por me perdoar, porque hoje, por muito eu ser perdoado, muito eu também posso amar. Comece a dizer: Deus, não há ninguém maior, não há ninguém melhor, não há outro que seja digno de receber a minha honra, a glória, o poder, a majestade. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Jesus. Obrigado, Senhor, porque antes eu não podia nada e agora em Ti eu posso tudo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Será que você pode dar a melhor salva de palmas para Ele neste lugar? Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Amém, queridos? Quantos aí estão felizes na presença do Senhor? Amém? Olha aí para esse queridão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, hoje o Senhor ainda tem algo para fazer, então fique atento. Dá um cutucão santo nele assim, diz assim: fica atento, meu irmão. Amém? Eu vou pedir para vocês colocar de pé mais um pouquinho, tá bom? Tira o casaco, bota o casaco, né? Amém? Eu vou pedir para você abraçar o irmão do seu lado, mas ainda não. Aí você, né, às vezes você fica se perguntando: o que é que esse povo doido toda hora fica pedindo para abraçar, para falar com o irmão? Querido, nós vamos ver lá na parábola do filho pródigo, que quando aquele filho mais novo resolveu voltar, ele foi atrás de pão, ele foi atrás, né, do sustento ali, do amor do pai dele, e o pai dele encontrou ele o quê? De braços abertos.
Nós fomos ver ali a história também de Eutico, né? Ele estava meio disperso ali na janela, ele caiu. E aí quando Paulo chega diante dele, ele abraça e fala: ei, fique tranquilo, ele vive, ele já ressuscitou. Amém? Então o que a Bíblia nos ensina, querido, que é muito importante quando nós abraçamos os nossos irmãos. Então faça isso agora com propósito. Abraça aí um irmão, dois, e diga assim, ó: fique tranquilo, ele ressuscitou. Diga isso para ele, mas faça com fé, meu irmão. Amém? Diga isso para ele: fique tranquilo, ele ressuscitou. Glória a Deus. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque. Pois se hoje me tocas, do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Glória a Deus. Amém, queridos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo ali no Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Você vai lá para o capítulo 22. Quem está com sono aí, querido? Quero só ver. Prometo que eu vou ser bem breve, querido. Geralmente quando o pastor fala isso, não é muito verdade, mas eu estou falando sério, tá? Confesso para você que se nós fôssemos embora agora, eu já estaria plenamente satisfeito por tudo aquilo que o Senhor já falou e já fez neste lugar. Mas também confesso para você que o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração que vai ratificar tudo aquilo que Ele já tem feito, tem falado conosco nessa noite, amém? Cria expectativa no Senhor, querido, não cria expectativa no pregador, porque coitado de mim, o Senhor pode te surpreender, amém? Lucas capítulo 22. Nós vamos ler o 62, que diz assim: e saindo dali, chorou amargamente. Diga comigo: chorou amargamente. Amém, querido? Eu sei que meu pastor já me abençoou, mas se você puder estender suas mãos para cá também, orar pela minha vida. Amém? Jesus, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, Senhor. Pai, eu me coloco agora à sua disposição para que seja feita a sua vontade, Jesus. Pai, eu creio que grandes coisas, grandes maravilhas o Senhor já fez, já falou, já tocou no nosso coração, Pai, mas nós ainda temos expectativas no que o Senhor ainda há de continuar fazendo neste lugar, Pai. Pai, que essa palavra ela possa cumprir o propósito a qual será ministrada nessa noite, nessa manhã. Jesus, que nós venhamos ter os nossos olhos abertos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Ouvidos atentos, Jesus, para ouvir o que o Senhor quer falar, Jesus. E principalmente que o nosso coração, Senhor, venha estar receptivo a receber aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã.
Jesus, que nós venhamos transbordar neste lugar, Senhor, e que nós venhamos aprender contigo, que é o dono de toda a sabedoria. Pai, que nós venhamos desfrutar, Jesus, de cada momento, Senhor, de cada porção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E nessa manhã, Jesus, não só receber, nós principalmente queremos entregar, Jesus, a nossa melhor adoração neste lugar. Amém? Aplauda Ele mais uma vez aí, querido. Aleluia. Amém? Queridos, você pode ficar à vontade aí para fazer barulho, tá? Eu confesso que eu vim de uma raiz bem pentecostal, né? E aí eu confesso, querido, que eu tinha um pouquinho de preconceito disso, né? Dessa barulheira, né, que os pentecostais fazem. Mas aí conforme eu fui crescendo, olha aí pro seu irmão, diga assim, crescendo. Conforme eu fui crescendo, eu vi que o que a gente expressa com a nossa boca nada mais é que resultado daquilo que está dentro. Então a boca, ela fala do que está cheio o coração. Então, querido, toda vez que você vê uma pessoa muito barulhenta, expressando muita adoração, não critique, fique tranquilo. Ela só está expressando aquilo que ela tem dentro dela. Amém? Então cutuca seu irmão aí e diz assim, meu irmão, não é proibido dar glória. Amém? Pode gritar. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo durante essa semana. E eu confesso que eu costumo ter muito cuidado quando o pastor, né, nos dá essa responsabilidade de ministrar. E o Senhor colocou algo no meu coração, porque eu entendo, querido, que o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus e tudo aquilo que a Bíblia nos traz, ela quer nos ensinar algo. Então quando nós vemos um milagre, Jesus está querendo nos ensinar algo através do milagre. Né? Quando nós vemos alguém errando, Jesus quer nos ensinar através de um erro de alguém, né? Quando Jesus, ele detalha muito, né? A Bíblia detalha muito a história de alguém, é que ele quer que nós entendamos o contexto por completo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, querido. Eu quero falar hoje sobre alguns tipos de situações, algumas lágrimas, algumas situações constrangedoras que nós passamos e que poderiam ser evitadas. E você vai entender onde eu quero chegar, querido. Eu lembro que minha mãe, quando eu comprei a minha primeira bicicleta, eu ganhei a minha primeira bicicleta, eu tinha acabado de aprender a andar de bicicleta. E eu estava todo empolgadão, né? Quem não é assim, com o primeiro carro, com a primeira bicicleta, com a primeira moto, né? E eu estava todo empolgadão, querido, para andar de bicicleta. E eu ficava o dia inteiro em cima daquela bicicleta. Só que eu ainda não tinha a expertise necessária para andar de bicicleta, para ir para lugares longes. E eu lembro que minha mãe um dia, ela saiu para trabalhar e ela falou assim, Eliseu, você está com a sua bicicleta, mas eu quero que você ande somente aqui na rua de casa. Eu não quero que você saia para outros lugares. Eu não quero que você vá onde os meninos vão. O que minha mãe estava fazendo aqui, querida? Ela estava me dando um direcionamento. Com base no que ela me conhecia, com base na convivência que ela tinha comigo, ela estava me dando um direcionamento. E aí o Eliseu, né, obedeceu. Sim? Não. E eu me recordo, querido, que minha mãe, que aquele dia eu acordei empolgado, peguei a minha bicicleta nova, todo motivado. Ah, mas você não lembrou do que sua mãe falou? Eu até lembrei, mas naquele momento o importante para mim era eu andar de bike. E aí eu saí para a rua, tinha os meus amigos lá, eles falaram, vamos lá na pracinha todo mundo. E eu falei, bora, vamos todo mundo. Queridos, e eu peguei aquela bicicleta e para ir na pracinha tinha uma descida, que ela era bem comprida, ela era estilo essa daqui, mas um pouquinho mais comprida ainda. E vai o Eliseu, todo empolgado de bicicleta, querido. Na primeira lombada, o que aconteceu? Eu caí, querido, que eu cheguei até a desmaiar. Quebrei 2 dentes, rasguei um lado todo da minha cara e eu fiquei todo desfigurado, querido. Talvez foi o pior acidente que eu já tive na minha vida. Eu só lembro que quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na minha boca, pegar o pedaço do dente que estava no chão, né? Colocar a mão na minha boca e correr para minha casa. E aí, querido, quando minha mãe chegou, ela me viu naquela situação, ela ficou desesperada. Só que, querido, aquele dia eu fui no médico, levei pontos e eu passei a tarde toda, o dia todo chorando, lamentando, porque eu tinha caído e eu estava todo machucado. O que
nós aprendemos com isso, querido? Existem certas situações na nossa vida que muitas vezes Deus está falando: ei, não é para você sair daqui. Mas muitas vezes nós passamos por cima da orientação de Deus, e aí nós caímos, quebramos a cara, e nós choramos, sentimos dor, porque nós não obedecemos a direção do Espírito Santo de Deus. Eu poderia ter evitado, querido, se eu tivesse ficado quietinho na frente da minha casa, rua reta, bonitinha. Existia uma orientação da minha mãe, que naquele momento era uma autoridade na minha vida, e continua, né, sendo minha mãe, né? Mas eu deixei com que a minha vontade, o meu impulso, eu achei que eu já estava pronto o suficiente para fazer o que eu queria, querido, e aí eu quebrei a cara. E aí quando eu quebrei a cara, isso me gerou dor, me gerou choro. Existem certas situações na nossa vida que são totalmente inevitáveis. Quem aqui nunca comprou, né, um eletroeletrônico novo e esqueceu de olhar as orientações, né? Tem um que vem bem na cara, que na tomada está escrito 110, 220. Mas aí a gente todo empolgadão, vai lá, liga, ai, queimei. E aí dependendo do preço, isso dá né? Isso dói. Só que a orientação estava ali, querido, só que muitas vezes nós negligenciamos essa orientação. Quem aqui é corintiano, querido? Eu tenho certeza que alguém um dia já falou para você torcer para São Paulo. Você torceu para o Corinthians, sofre para o que quer, porque você quer, irmão. Torcesse para São Paulo, você não sofria tanto. Apesar que esquece, tá bom. Vamos voltar. Amém? Mas o que eu quero que você entenda hoje, querido, eu quero compartilhar isso com você. Existem situações que nós passamos que não é culpa de Deus. Existem situações que nós passamos, querido, que é reflexo de atitudes nossas. E quando nós vamos ler aqui, querido, essa passagem, a Bíblia vai falar que saindo dali ele chorou amargamente. Nós estamos falando aqui, querido, se você for ver um pouquinho antes, nós estamos falando de Pedro. Diga para o seu irmão: Pedro. Pedro, querido, a Bíblia nos relata de um choro profundo, amargo, uma lamentação extrema, querido. Nós não vamos ver em nenhum lugar a Bíblia falando de um choro nesse contexto. Ele chorou amargamente. E quando nós falamos do choro, querido, nada mais é que a expressão da nossa alma, de algo que nós estamos sentindo, né? Uma vez uma pessoa diz, né, eu não sei quem foi, mas diz que o choro é a expressão da nossa alma. Então, quando nós estamos felizes, querido, demais, quando a nossa alma está alegre, quando nós estamos regozijando, às vezes nós choramos de alegria. Quem aqui nunca chorou de alegria? Eu já chorei, querido. Tem vezes que eu estou dando risada e eu choro de rir. O que é isso? É uma expressão de algo que está passando dentro do meu coração. E quando nós também passamos por situações difíceis, a nossa alma, ela se expressa através do choro, através da lágrima. E a palavra de Deus vai falar aqui, nesse momento, que Pedro, ele chorava amargamente. Se nós formos ler, querido, o contexto aqui, Pedro havia acabado de negar Jesus por 3 vezes. Pedro, ele tinha negado Cristo por 3 vezes. Só que esse choro, querido, ele não veio de uma hora para outra. Esse choro, ele não aconteceu de um momento para outro. Esse choro, a queda de Pedro, o erro de Pedro, ele veio acontecendo durante a caminhada de Pedro. E o Senhor estava falando, e o Senhor estava direcionando, e o Senhor estava orientando, mas Pedro não estava ouvindo. Pedro estava perdido nas suas emoções. Pedro estava perdido naquilo que ele achava que era certo, querido. E aí o que aconteceu? Chegando lá no versículo 62, Pedro chorou amargamente. Eu estou aqui para falar de Pedro, tá, querido? Falando de você. Deixa eu só arrumar. Amém? Eu pedi para a banda ficar aí, querido, para você não dormir. Então eles vão ficar aí fazendo barulho, que assim você não dorme. Amém? E quando nós vamos ler a palavra de Deus, querido, nós vamos entender que o mais impressionante é que Pedro,
ele era um homem de uma personalidade extremamente forte, sanguíneo nível hard. Então ele já estava acostumado a errar, ele já estava acostumado a tropeçar, a falar demais, a ser impossível. Pedro, ele era um homem muito forte, se nós formos pegar a origem do nome, né? Porque naquela época existia sim essa cultura de você colocar o nome do seu filho já profetizando, né, o que ele seria na vida dele. Então Pedro vem de Petros, de pedra, de rocha, de pessoa forte, pessoa com personalidade. Então Pedro era um homem que ele não se abalava com qualquer coisa. Se nós formos pegar esse versículo isolado, talvez você confunda e possa falar: nossa, é um chorão, pode ser João lá, o profeta amoroso, que deve estar chorando, ou pode ser, sei lá, alguém com a personalidade mais frágil. Mas não, quem chorava era Pedro. Diga, quem chorava? Era Pedro, um homem com uma personalidade extremamente forte. E Pedro já havia sido corrigido, querido, várias vezes para o Senhor. O Senhor já chegou a chamar ele de endemoniado, querido, e nem isso fez ele chorar. Ele já tinha passado por diversas situações, mas nada disso fez ele chorar. Mas quando nós chegamos aqui, querido, no capítulo 22, no verso 62, querido, de Lucas, a Bíblia vai nos falar que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou, querido, porque ele entendeu que quem ele tinha negado. Se nós formos ver Marcos, diz assim: caindo em si, chorou amargamente. Pedro chorou dessa maneira, querido, porque em certo momento, após ele ter negado Jesus por 3 vezes, ele entendeu o que ele tinha feito e aquilo gerou algo dentro dele. Porque quando Jesus conheceu Pedro, ele estava sem perspectiva nenhuma na vida, querido. Ele estava com os seus barcos encalhados, já estava lavando as suas redes, ele já não tinha mais perspectiva de nada. E aí Jesus vem e fala para ele: ei, Pedro, me empresta aqui o seu barco. E depois o resto da história todos sabem. Pedro chorou amargamente porque ele entendeu que aquele que tinha transformado a vida dele, ele estava negando naquele momento, ele tinha negado naquele momento. Pedro chorou porque aquele que havia curado, querido, a sogra dele, aquele que tinha feito ele andar sobre as águas, aquele que tinha mudado a sua vida, transformado a sua história, hoje, naquele momento, ele estava negando o Cristo. E aí eu te pergunto, querido, isso só acontece com Pedro? Quantas vezes, querido, nós esquecemos daquilo que o Senhor fez? Quantas vezes, querido, nós negamos o Senhor com as nossas atitudes ou com a falta delas? Só que eu não quero falar de você, eu quero falar de Pedro. Amém? Se você se identificar, querido, é mera coincidência. Pedro tinha negado aquele que mais acreditou nele, que tinha feito o milagre dos peixes depois de uma noite frustrada. A dor dele era tão grande, querido, que a Bíblia fala que depois que ele fez isso, ele sumiu, ele se retirou, porque ele sabia quem ele tinha negado, ele sabia, ele caiu em si sobre a proporção daquilo que ele tinha feito, querido. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que toda essa dor, ela poderia ter sido evitada. E eu vou mostrar isso para vocês através da palavra. A queda de Pedro, como eu disse, ela foi progressiva, foi acontecendo aos poucos. Existem situações que poderiam ter sido evitadas. Olha aí para o seu irmão e diga assim: meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Existem coisas que podem ser evitadas. Existem lágrimas que podem ser evitadas. Mas para nós entendermos um pouquinho, querido, onde tudo isso começa, nós precisamos abrir um pouquinho antes. Lá na ceia, abra comigo Lucas 22, eu já vou começar a pregar, tá, irmão? Eu estou na introdução, mas fique tranquilo que a introdução é a palavra inteira, depois é só mais 10 minutos. Abra em Lucas 22, 14 para mim, por favor.
onde começou? Peraí. Lucas capítulo 22. Ó, tá aí já. Eu vou ler da minha aqui, tá? Mas vocês podem acompanhar por aí. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa, diga a mesa. E ele disse: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Pegando ele o pão, deu graças e partindo, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós. Verso 21. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo na mesa. Diga: a mão daquele que há de me trair está comigo na mesa. O Filho do Homem irá como foi determinado, mas daquele por que é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles fariam aquilo. Verso 24 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. E Jesus disse: o rei das nações os dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, porém eu estou entre vocês como quem serve. Vocês, os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, eu designo a vocês um reino como ao meu Pai designou a mim. Verso 30. Para que possam comer, beber a minha mesa do meu reino, e se assentar ao trono e ajuntar-se às 12 tribos. Verso 31, esse é importante. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Diga: sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, diga: se converter, fortaleça os seus irmãos. Significa que Pedro estava convertido aqui, irmão? Fica a dúvida. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, como para a morte. E Jesus respondeu: ei, Pedro, eu lhe digo que ainda hoje, antes do galo cantar, você me negará por 3 vezes. Amém? Aqui começa, querido, a lágrima de Pedro. Jesus já tinha dado a letra para ele. Satanás pediu, bebê, para peneirar você, se não fosse eu orar. Mas Pedro não. Ele se levantou e falou: opa, não, Jesus, Pedro, pode ser João, sei lá, pode ser qualquer outro, eu não. Eu vou contigo até a morte. E aí Jesus falou: não, filho, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você vai me negar antes do galo cantar por 3 vezes. Aqui foi a primeira orientação que Jesus disse, porque Jesus ele não estava supondo. Jesus ele não estava simplesmente jogando palavras ao ar. Aquele momento era um momento mais importante, querido. Aquele culto da última ceia foi um dos cultos mais importantes, mas é um culto também que foi um dos mais dolorosos. Imagine você chegar num culto e aí Jesus, o seu pastor, chega e fala: ei, hoje eu vou morrer, é a última vez. Então
Cristo, ele tinha, querido, a necessidade de deixar claro para os discípulos aquilo que ia acontecer. Ele tinha necessidade de passar uma orientação, porque daqui a pouco, querido, ia começar o processo de crucificação, que todos nós conhecemos, e aqui Jesus já tinha dado a letra. Ele falou: ei, vocês, o pastor será ferido, e as ovelhas se dispersarão. Ele está sentado, querido, na mesa com os dois discípulos. Aquela foi a reunião mais difícil, querido. Na mesma mesa estava Cristo falando que ia morrer. Na mesma mesa estava ali o traidor sendo exposto. Imagine, se coloca aqui nesse lugar, rapidinho. Eu já vou começar, eu só estou na introdução, mas vocês vão entender. Imagine a gente aqui no culto de Santa Ceia, uma mesa como essa. O pastor Cleito chega para a gente e fala assim: ei, gente, eu vou morrer hoje, beleza? E tem um de vocês que está na minha mesa aqui que vai me trair. Que situação, querido. E aí a Bíblia vai falar que naquele momento ficam outros falando: e aí, mas quem vai ser o maior então, depois que você? Olha que mesa terrível, querido. Que dia complicado. Que dia tenso, que situação. E aí nesse momento Pedro se levanta e fala: eu não. No verso 31, Jesus já tinha dado toda a orientação para Pedro. Ele poderia ter evitado esse choro, mas ele não deu atenção. Olha aí para esse irmão que está, diga assim: meu irmão, existem lágrimas que poderiam ser evitadas. E agora eu quero começar, querido, e agora é a parte mais rápida. A pregação estava toda na introdução. Pedro, ele começou porque neste momento ele deixou com que a presunção tomasse conta do coração dele, e esse é o primeiro ponto. A queda de Pedro começou na presunção. Lucas 22, 33. Ainda que todos os abandonastes, eu não te abandonarei, diz ele. Pedro começou a cair quando acreditou que ele era melhor que os outros. Pedro começou a cair quando ele se achou que era o espiritual demais. Pedro começou a cair quando ele achou que a posição que ele tinha perante o Senhor era o suficiente para que ele passasse por todas as coisas. Pedro começou, querido, a cair quando ele deixou com que a força daquilo que ele tinha conquistado em Cristo, ou aquilo que ele tinha simplesmente só vivido em Cristo, fosse maior que a orientação do próprio Cristo. Eu estou falando de Pedro, não estou falando de ninguém, amém? Cutuca seu irmão e fala: ele está falando de Pedro, irmão. Jesus poderia estar certo sobre todos, mas sobre ele não. Jesus poderia falar que todos os outros o negariam, mas ele não. Afinal, ele era o líder do grupo. Afinal, ele era aquele que estava no grupo do Facebook, do Instagram. Tinha um grupo lá exclusivo, só Pedro, Tiago, ele, né? Não, Pedro, ele, Tiago, João e Jesus. Imagina. Quem era o cara que puxava a fila? Quem era o cara que andou sobre as águas? Quem era o cara que estava pronto ali para ouvir Jesus? Que quando Jesus ia orar, ele chamava. Quem era? Pedro. E aí, por tudo isso que ele passou, chegou um certo momento em que Jesus falou: ei Pedro, você vai me negar? E ele falou: eu? Não. Pode ser o Zeu, o Jander. Eu estou pronto. Eu sou pedra, eu sou o cara. Então, querido, aqui começa as lágrimas de Pedro, quando ele se achava melhor que os outros, quando ele se achava mais espiritual que os outros. Ei, entenda uma coisa: se tem algo que eu aprendi na minha caminhada com Cristo, querido, Deus não te dá nada para você ser melhor que ninguém. Deus não usa a sua vida de maneira sobrenatural para você se achar melhor que os outros. Deus, Ele não leva você a viver o sobrenatural, de andar sobre as águas. Deus, Ele não te dá, querido, milagres e maravilhas para que você chegue diante de um mais fraco e fale: eu não. Ele sim, mas eu não. A presunção, querido, de Pedro foi tão grande, que lá quando nós chegamos no verso 62, ele chorou amargamente. Então não foi do nada, meu irmão. Cutuca aí seu irmão e diga: não foi do nada. Isso já estava acontecendo.
Aqui, querido, começa uma crise espiritual, quando a palavra de Deus, ela deixa de ser a nossa referência. Afinal, Jesus, ele tinha falado, era Jesus que estava falando, não era outra pessoa. Então ele já estava passando um direcionamento: ei, vocês vão me negar, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão dispersar, as coisas, o bicho vai pegar, e você vai me negar. Era uma orientação, querido. Ele não estava perguntando, ele não estava abrindo um fórum. Entenda, tem hora que Jesus abre um fórum, que ele quer discutir algumas coisas com você, né? Ele quer pedir um pouquinho a sua opinião sobre algumas coisas, mas existem princípios da palavra que ele falou, está falado, querido. Ele não quer saber a sua opinião, ele não quer que você fique deduzindo. Quando Jesus, ele quer que você tenha algumas revelações, ele até pode usar uma parábola, mas aqui ele estava sendo claro e específico. E entenda, existem situações que o Senhor é claro e específico com você, meu irmão. Então não deixe de deixar com que a voz do Senhor seja o direcionador da sua vida. Mas eu estou falando de Pedro. Aqui a gente não passa por isso aí. A voz do Senhor é o nosso direcionador sempre, a gente está sempre atento. E Pedro diz o que a queda de Pedro já começou aqui, porque o que Deus falava já não se aplicava para ele, a palavra valia para os outros, mas não valia para ele, a percepção se torna maior que a revelação, ou seja, o que ele achava, a opinião dele era maior do que Cristo estava revelando naquele momento. Quando nós discordamos de Jesus, querido, nós queremos corrigir Jesus, isso é forte, às vezes involuntariamente. Se você discorda de Jesus, está falando que Jesus está errado. Pedro fez isso, porque Jesus estava falando, você vai me negar, ele estava falando, não. Achamos que nos conhecemos melhor que ele nos conhece, querido. Deixa eu te contar uma coisa, ninguém nos conhece melhor do que aquele que nos criou. Só que muitas vezes, querido, a caminhada faz com que a gente alcance, chegue em certos lugares que nós achamos que nem Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Nesse momento deixamos de ser discípulos e passamos a ser a nossa própria referência. Existe uma rebelião disfarçada de coragem. A fala de Pedro parece ser corajosa, leal, espiritual, mas na essência é uma rebelião, uma autossuficiência, uma autorreferência. Pedro não está confiando em Jesus, ele está confiando em si mesmo. E nós vemos aqui, querido, nessa passagem na mesa, a mesma raiz do Éden. Porque lá no Éden Deus diz, certamente se você comer, morrerás. E aí Satanás fala, não vai morrer não. E aí Jesus fala, vocês vão me negar, vocês vão cair. E Pedro diz, não, eu não vou. É a mesma, é a mesma rebeldia, a mesma origem que aconteceu lá no Éden. O que eu quero que você entenda? Às vezes até meio que involuntariamente nós achamos que estamos sendo fiel ao Senhor, mas quando nós estamos fora da palavra dele, ou contra a palavra dele, isso é rebeldia, querido, cuidado. Mas eu estou falando de Pedro, não estou falando de você. A experiência às vezes nos traz isso, né? Se nós vamos pegar no motorista muito experiente, querido, já tem anos de estrada, às vezes num vacilo, porque ele está muito confiante, ele acaba sofrendo um acidente. E aí você fala, nossa, mas é um motorista tão experiente, gente, anos de estrada, como que ele foi deixar? Por quê? Porque às vezes, querido, a nossa confiança faz a gente ficar negligente. A nossa confiança em nós mesmos faz a gente negligenciar na caminhada. Pedro chorou amargamente, mas tudo isso poderia ter sido evitado quando nós colocamos, querido, a palavra de Deus no centro. Nós evitamos decisões erradas, frustradas, e nós deixamos de chorar. 2, eu já estou acabando agora. Ó, aí sim, pastor. Amém. Pedro perdeu o interesse pelas coisas espirituais. Querido, pega isso aqui, que isso aqui não tem no chat. Abre lá, em 9:28, Lucas 9:28. Lucas 9:28.
Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, Tiago, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas, resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, e apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Verso 32, diga Pedro, e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom que estamos aqui. Façamos então 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo. Queridos, o que nós vemos aqui? A palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro subiu no monte ali da transfiguração com Jesus, e ele viu toda aquela glória acontecendo, querido, ele queria morar naquele lugar de tanto que ele gostou daquilo que estava acontecendo ali. Pensa um culto perfeito, querido, estilo esse de hoje assim, amém? Pensa num culto perfeito. Um culto, para ser perfeito, querido, ele precisa ter presença de Deus, né? O fogo, né? Que representa o fogo. Ele precisa ter palavra e ele precisa ter Cristo no centro. Tudo isso estava acontecendo aqui no monte. Tinha Cristo no centro, tinha Moisés, que era o representante ali da lei, da palavra, e tinha Elias, que era o representante do fogo, querido. Então era o culto perfeito. Pedro, ele ficou tão abismado com aquilo que estava acontecendo, tamanha glória, que ele falou: vamos dormir aqui, vamos botar umas tendas neste lugar aqui, vamos, né? Eu não quero mais sair daqui. Só que se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, querido, a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele chamou Pedro e alguns outros discípulos, Tiago e João, no momento ali quando ele foi subir no Getsemane, ele falou: ei, fique aqui enquanto eu vou orar, mas eu preciso que vocês façam uma coisa, intercedam comigo durante 1 hora. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus desce, Pedro está dormindo. O que eu quero que você entenda, querido? Aquele mesmo Pedro que estava querendo, querido, não estava querendo sair daquele lugar de glória, que estava ansiando a presença de Deus, que estava totalmente, querido, apaixonado pela presença de Deus, é o mesmo que tempo depois dorme quando Jesus pede para que eles orem durante 1 hora. Ei, querido, Pedro começou a perder o interesse aqui. Já não era mais importante para ele. Já não estava queimando mais, sabe? E se nós formos trazer para o dia de hoje, querido, quanto tempo mais que você não fica lá 2, 3 horas no seu secreto? Quanto tempo, querido, que você não fica chorando aos pés do Senhor ali, largado, sem ter hora para sair, querido? E quando as pessoas te chamam para comer, e quando as pessoas te chamam para fazer outra coisa, fala: não, eu quero ficar aqui, se for necessário eu vou dormir aqui, eu vou acordar. Quanto tempo, querido? O seu coração já não queima mais. Pedro, no versículo 62, chorou amargamente, querido, mas essas lágrimas, elas vinham já, é algo que estava acontecendo desde a sua presunção até o seu esfriamento. Mas eu já vivi de tudo, eu não preciso mais orar. Eu já domino a palavra, eu não preciso mais estudar a palavra. Mas Deus usa a minha vida, eu não preciso fazer nada. É só eu chegar que as coisas acontecem. Para que buscar? Para que jejuar? Para que secreto? Que papo chato este secreto, que o Will sobe aqui e fica falando de secreto, que papo chato. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você não quer chorar, você não quer se frustrar, então volta para o secreto. Você não quer sofrer, querido, você não quer ter nada na sua vida que vá te afetar espiritualmente, então volte, permaneça no secreto. É hora de nós deixarmos de dormir, querido. Nós não podemos estar num lugar como esse, nós não podemos estar num culto como esse, onde o Senhor fala: ei, adora comigo durante 1 hora, e nós estamos dispersos, querido. Mas eu estou falando de Pedro. Cutuca aí seu irmão e fala: eu estou falando de Pedro.
Pedro não queria sair daquele lugar, querido, e aí um pouquinho depois ele estava dormindo. Ou seja, a presença de Deus, estar com Jesus, já não era mais da mesma maneira. E o tempo faz isso. A nossa experiência faz isso. Os nossos títulos fazem isso. Eu não sei você, querido, mas eu tenho falado isso já é um ano mais ou menos. Que eu tenho falado, Jesus, eu não posso me acostumar com a tua presença. Eu não posso normalizar, querido, o seu toque. Não pode faltar as lágrimas dos meus olhos, querido. Eu tenho cantado isso. Eu tenho orado isso no meu interior. Sabe por quê, querido? Porque quando nós nos acostumamos, quando nós nos tornamos experientes em algo, querido, nós colocamos a nossa dependência à frente de tudo. E eu não quero ser independente de nada. Eu quero ser totalmente dependente de Deus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. É, Jesus, aleluia. Outra vez eu quero perder o sol. Outra vez queimando de amor por ti. Querido, sabe aonde as nossas dores são evitadas? No secreto, na oração, na palavra, na busca com intensidade, querido. Você quer chorar? Chore aos pés do Senhor. Porque se você não chorar aos pés do Senhor, você vai chorar na frente dos homens, por atitude dos homens. Agora eu vou acabar. É legal isso mesmo, hein, pastor? Agora eu te entendo. 3 agora para mim terminar. Meio-dia já. Não é por muito falar que eu vou ser ouvido, né? Enfim, Pedro tentou resolver tudo na força do seu braço. Isso é forte. Impulsividade. Ainda no Getsemane, eu não vou pedir para você, não vou ler, mas vocês vão saber onde é. Em João 18, 10 e 11 vai falar que Jesus estava descendo porque ele sabia o que ia acontecer. E aí vem ao encontro deles os soldados romanos. E aí do nada, no meio daquela escuridão, sobe uma espada e corta a orelha do menino lá, do Malco, né? Quem era que tinha feito isso, querido? Pedrão. Estava dormindo, aí estava na carne. Se tivesse acordado, estava no espírito. Não tinha cortado a orelha do homem, coitado. Pedro agiu por uma impulsão. Pedro agiu sem pensar. Queridos, e eu posso falar isso com propriedade. Talvez você me conheça hoje e você fale, nossa, o Eliseu é calminho, né, mano? Eliseu é de boa. Eu não sou nem um pouco, querido. Minha família está aqui para não falar, deixar mentir. Tira o Espírito Santo de Deus aqui de mim para você ver. Sabe o cara que tem respostinha para tudo? Sabe o bateu, levou? Sabe o falou, toma de volta? Eu era assim, querido. Era eu, todinho. Só que eu aprendi, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele me dá o domínio próprio. E eu preciso ter isso. E a minha briga constante é isso. Tem hora que eu fico quieto, querido, porque lá dentro o Pedrão está se arregaçando aqui dentro de mim. E fica dito que às vezes eu não respondo alguma coisa, é que eu estou me segurando. É o Espírito Santo de Deus. Mas Pedro foi impulsivo. E o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo provar que o que ele falou lá na mesa, ele estava querendo provar que eu não falei que eu ia estar contigo, que não adianta. Não vem querer prender você, que eu vou estar junto, eu vou morrer, vou matar por você. Ele estava querendo provar, ratificar aquilo que ele falou lá na mesa. Só que Pedro tentou resolver as coisas na força do seu braço. Agora dá um cutucão santo aí no seu irmão e fala assim, meu irmão, mas bota fé aí nesse negócio aí. Meu irmão, não tente resolver as coisas do céu com a força da terra. Quando nós tentamos fazer aquilo que Deus tem que fazer, nós acabamos ferindo as pessoas. Pare de tentar mudar as coisas, o curso.
Nem tudo se resolve na impulsividade. Ore antes de agir, querido. Não tome decisões no calor da emoção. Confie no controle de Deus. Tudo que Pedro queria era o reconhecimento de Cristo para aquilo que ele estava falando. Olha o perigo aqui, querido. Tudo que Pedro queria era que Jesus falasse assim: nossa, Pedro está comigo mesmo. É o tamo junto. Pedrão é embaçado. Quem aqui nunca passou por isso, né? Ainda mais quem tem um passado meio... Alguém arrumava uma briga com a gente, aí eu falava: vou chamar meu irmão. Eu conheço os irmãos. Mexe comigo não, que Pedro queria ser o cara. Queria que Jesus falasse: acho que vocês vão me prender, olha Pedrão, vou chamar Pedrão. Era isso que Pedro queria. Mal ele sabia que para Cristo aquilo ali era uma vergonha, estava totalmente fora do propósito. Porque se Jesus ele quisesse fazer diferente, ele teria feito, querido, ele é Cristo. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós colocamos as nossas emoções, aquilo que nós achamos que é certo, que é errado, colocamos os bois na frente das carroças, querido, e aí fazemos tudo errado, e achamos que nós estamos agradando a Deus por isso. Ainda bem que foi Pedro que fez isso. Só se fosse nós. Pedro, ele estava pensando na sexta-feira, querido. Cristo estava pensando no domingo. Quem faz as coisas pensando na sexta-feira vai fazer tudo errado. Agora quem tiver com o olho no domingo, o que é isso, Eliseu? Domingo é a ressurreição. Domingo foi quando Jesus, ele ressuscitou e ele nos livrou de todo o pecado, de todo o mal. Ou seja, na sexta-feira ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi cuspido. Mas no domingo, querido, ele foi glorificado. Então não tome atitude na sua vida pensando na sexta. Querido, tome atitude na sua vida sabendo que existe um domingo de glória, de resplendor do Senhor. Quem toma atitude olhando para a cesta, querido, vai agir com a força do seu braço. Quando você age com a força do seu braço, você machuca as pessoas que estão perto de você. Agora eu vou acabar aqui, já deu 12:10. Esse relógio aí. É o último ponto agora. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Isso é muito perigoso, querido. Se nós formos ver em Lucas 22:54, e eu também não vou ler para a gente não perder tempo, a palavra do Senhor vai dizer que depois de tudo isso, quando Pedro já tinha cortado a orelha do menino, quando os soldados estavam levando ali Jesus, Pedro começou a seguir Jesus de longe. E esse é um dos principais sintomas, querido, quando nós começamos a tomar atitude sem a direção de Deus. Nós começamos a ficar longe. E como diz o nosso pastor, a distância gera argumento. Depois da autossuficiência, do esfriamento, da impulsividade, vem o distanciamento. E esse é o estágio mais perigoso. Porque Pedro, quando ele estava perto de Jesus, querido, ele era o cara. Quando ele estava perto de Jesus, ele era autoconfiante. Mas quando ele se afasta de Jesus, ele chega até a negar Jesus. Bíblia, quando chega ali os romanos e fala: ei, seu Cristo já pagou imposto? Pedro falou: paguei. Já pagou, ele pagou. Ele tinha pago, querido? Não tinha nada. Mas Pedro estava tão confiante que estava até falando por Jesus já. Entenda uma coisa, querido: tudo que você faz, tudo que você vive, todas as vezes que o Senhor te usa, todas as vezes que você ora por alguém e a pessoa fala: meu irmão, mas é isso mesmo que Deus estava falando comigo, glória a Deus pela sua vida. Entenda, tudo isso só acontece porque você está pertinho do Senhor. No momento que você se distanciar do Senhor, querido, entenda que nada mais vai acontecer. Sabe por quê? Porque não é sobre o Eliseu, não é sobre o pastor Cleiton, não é sobre o Will, é sobre Cristo, é sobre Ele. Ele é o único que é digno de receber toda a honra, a glória. Então tudo que você faz, querido, todo o elogio que você recebe, todas as vezes que você fala algo para alguém e essa pessoa chora, entenda, não é por você, é por Ele. É por conta dele, querido. Perto de Jesus, Pedro andava sobre as águas. Pedro via sua sogra ser curada. Pedro via a multiplicação dos pães. Mas quando ele ficou longe de Jesus, ele negou o próprio Jesus. Quem anda longe de Jesus perde a coragem de confessar Jesus. E eu quero terminar aqui, querido. Se coloque de pé para a gente já fingir que está acabando.
Nós estamos falando de Pedro aqui, querido, mas talvez nós possamos nos encontrar nessa mensagem. E o que o Senhor quer hoje, nessa manhã, querido, é que você volte aos pés dele, que você abra a mão dessa autossuficiência, que você volte a confiar no Senhor, que você volte a se derramar aos pés do Senhor, que você volte ao secreto. A história de Pedro não acaba aqui, querido, mas o que eu quero que você entenda: Pedro, ele é um dos homens mais relevantes. Hoje nós vamos falar da palavra de Deus. Na primeira pregação dele foi mais de 3.000. A história de Pedro não acabou aqui no erro de Pedro. E eu não estou aqui só para ficar falando do erro de Pedro, mas nós precisamos entender que toda a vida de Pedro precisa servir como um espelho para nós. O que eu quero que você entenda é que às vezes, querido, nós achamos que é o lugar, muitas vezes nós achamos que é as pessoas que nos fazem chorar, muitas vezes nós achamos, querido, que é o peso do propósito, que é o encargo. Não, querido, muitas vezes nós choramos, nós sofremos, porque nós estamos deixando de seguir a direção de Deus, e isso é muito perigoso. E aí você se pergunta: Eliseu, por que uma palavra dessa hoje, num culto de Santa Ceia? Porque, querido, foi através do sacrifício de Jesus. E ele chega e fala: ei, Pedro, vem aqui. Lembra que você me negou 3 vezes? Isso não importa mais. Você me ama, Pedro. Você me ama, então apacenta minhas ovelhas. O que o Senhor está falando aqui, o que você fez, Pedro, te fez chorar, porque você tentou agir da sua maneira. Você foi impulsivo, você foi frio, você achou que o seu conhecimento era o suficiente, mas quando você entende que eu sou o que faço todas as coisas e que tudo é por mim e através de mim, querido, Pedro, o que você vai ter é uma nova chance, um recomeçar, uma nova oportunidade. Culto de Santa Ceia é o Senhor ratificando, querido, que tudo que você fez não importa, porque Ele fez para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar de tudo isso. Só que muitas vezes, querido, nós choramos na caminhada, amargamente. Muitas vezes nós sofremos, querido, porque nós deixamos de seguir o direcionamento de Deus. Ei, eu não estou negligenciando nada que você aprendeu, nada que você buscou, nada, nenhuma experiência que você teve. Eu não estou menosprezando o seu cargo, se você é pastor, evangelista, bispo, se você é diácono, não importa, querido. Eu não estou negligenciando nada disso, mas o que eu quero que você entenda é que não começa nisso aí e não termina nisso aí. No momento difícil, querido, o meu cargo não vai me salvar, as minhas experiências não vão me poupar, mas quando eu coloco Cristo no centro, quando eu estou próximo de Cristo, quando eu estou no meu secreto buscando Ele todos os dias, eu fico pertinho do Senhor. E aí, sabe aquela lágrima que eu poderia ter ano que vem? O Senhor me poupou. Sabe por quê? Porque eu estava seguindo o fluxo da sua vontade, eu estava no centro da sua vontade. Talvez hoje, querido, você tenha por algum momento saído do centro da vontade de Deus. Talvez você possa falar: Eliseu, às vezes eu estou perdido, assim como Pedro esteve, perdido nas minhas emoções, nas minhas próprias vontades. Ei, o Senhor diz para você: eu já fiz o que tinha que ser feito, então desfruta. Só que nós precisamos aprender, querido, com a vida de Pedro. Nós precisamos querer pregar também como Pedro pregou e alcançar multidões, mas nós precisamos entender que na trajetória ele errou e nós não podemos seguir o mesmo caminho. Mas ainda assim, se no caminho nós tropeçarmos, querido, hoje o Senhor quer te pegar pela mão, assim como Ele pegou Pedro pela mão e colocou de novo na superfície das águas. O Senhor te falei: eu sou o Cristo que te pego pela mão e te coloco na superfície das águas. A história de Pedro não acabou aqui, querido, e a sua também não acabou aqui. Não importa o que você fez, não importa o que você passou. O que eu quero que essa palavra hoje, ou melhor, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que muitas vezes nós passamos por situações, querido, e nós sofremos
sofremos e nós deixamos de viver o melhor de Deus, e aí muitas vezes nós terceirizamos a culpa, ou muitas vezes nós achamos que é o louvor que toca errado, ou muitas vezes achamos que é o pastor que prega errado. Não, querido, muitas vezes é nós que estamos deixando de ser direcionados pela palavra de Deus, e isso gera lágrima. Todas as vezes que o Eliseu tenta ser o Eliseu, o velho Eliseu, as coisas dão errado, mas quando o Eliseu deixa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, querido, é certeza que tudo vai dar certo. Já deu certo. Feche seus olhos nesse lugar. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza. Sim, Jesus, aleluia. Fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Levante a sua voz e diga: ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Sim, Jesus. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Queridos, entenda algo. Como eu disse, a história de Pedro ela não acaba aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer, querido, que Pedro chorou tão amargamente que ele sumiu. E aí quando Jesus ressuscitou e ele ficou ali aqueles 40 dias andando, ele pergunta sobre Pedro, e aí os discípulos falam: ah, Pedro sumiu, Pedro voltou. E aí Jesus, ele vai lá e vai ao encontro de Pedro novamente e resgata Pedro. Muitas vezes, querido, quando o choro vem, quando a lágrima vem, a nossa primeira atitude é querer voltar para o lugar de onde nós saímos. Muitas vezes, querido, quando nós entramos num lugar de escuridão, ou num lugar de mágoa, ou quando nós nos frustramos, ou quando nós achamos que o nosso ministério deu errado, porque imagine você, Pedro tinha uma caminhada ali de 3 anos com Jesus e ele errou. Imagine como ficou a cabeça dele, a mente dele. Meu, será que eu não aprendi nada durante esses 3 anos com Cristo? Será que tudo que eu vivi não serviu de nada? Porque na primeira oportunidade eu neguei o Cristo, e é por isso que ele chorou tão amargamente, querido. Ele caiu em si numa consciência, e muitas vezes nós também passamos por isso, quando nós erramos, quando nós achamos que nós tropeçamos nos caminhos, mas o Senhor, querido, diz para você nessa noite: ei, eu ressuscitei, e eu vou te buscar aonde quer que você esteja. Nada que você fez é maior do que eu fiz. Nada que você possa fazer, nenhum erro, nenhuma atitude errada. Ei, você quer que eu te fale uma coisa? Ele já sabia que Pedro negaria, ele já sabia que Pedro falharia, mas nada disso fez mudar a consciência, o amor, o propósito, aquilo que Deus tinha para a vida de Pedro. Querido, aquele que te prometeu, aquilo que Deus te prometeu, aquela palavra que Deus te entregou, mesmo que você erre, Ele já sabe, não importa, vai se cumprir, querido. Então não deixe com que o choro, com que a situação difícil, com que aquilo que muitas vezes vem querer nos paralisar, querido, nos impeça de viver o propósito de Deus. Pedro foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Pedro foi simplesmente uma das estruturas da igreja. E assim como eu, como você, ele também não foi perfeito.
Só que se a história dele hoje está disponível para mim e para você na Bíblia, é para que nós venhamos aprender. Quer chorar menos, querido? Faça menos a sua forma e mais a forma de Deus. Quer sofrer menos, querido? Confie menos em você e confie mais em Deus. Quer ter um ministério, querido, mais abençoado? Esteja perto do Senhor, volte ao lugar de intimidade. Porque o distanciamento gera argumento, querido, entenda. Talvez você não queime mais como queimava. Talvez você não chora mais como chorava. Não é porque a igreja está ruim. Não é porque o Eliseu é careca. É porque você está longe, meu irmão. E não é porque eu sou careca mesmo. Amém. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória e achei o Filho. Jesus, que a nossa experiência não venha nos afastar de Ti, Senhor. Espírito, que nós não venhamos confundir, Jesus, ousadia, intrepidez com autoconfiança em nós mesmos. outra vez. Que tudo aquilo que nós temos vivido e recebido no Senhor não venha para que nós venhamos tomar um lugar que é Teu. Que nós venhamos voltar, Jesus, a um lugar de intimidade, um lugar de busca, de entrega. Que nós venhamos entender, Senhor, que tudo começa em Ti, tudo é para Ti, tudo termina em Ti, Senhor. Nós somos, Jesus, meros representantes da Sua glória, Pai. Que isso não venha tomar o nosso coração, Senhor. Pai, que nós venhamos viver uma vida do Seu jeito, não do nosso jeito. Que nós venhamos fazer, Senhor, de acordo com o Seu propósito, não com o nosso propósito, Jesus. Que o Teu diminua, que o Senhor cresça, que seja feita a Tua vontade, Jesus. Aleluia. Vamos. Beleza de Deus. Cristo. Diga. Ele é tudo em todos. Quero conhecer. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, igreja, e diga: Cristo, 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 beleza, fonte de prazer. Cristo, quantos querem conhecer? Quero conhecer. Enche o seu pulmão e diga: qual a beleza? E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não. Vamos, filhos, vamos! E qual Jesus! a beleza? Jesus! Qual a beleza? E qual a beleza? Oh, e qual a beleza? Queridos, hoje o Senhor, Ele quer te tirar desse lugar de erro, de culpa. Talvez você esteja hoje aqui num culto como esse e fale: Eliseu, eu não sou digno porque eu neguei a Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e fale: eu não sou merecedor de nada disso porque eu neguei Ele por muitas vezes. Eu fracassei no meu chamado, eu fracassei na minha missão. Mas
hoje, querido, é um culto de mesa e o Senhor te convida para perto. Talvez faz tempo que você não entra no seu quarto e chora aos pés do Senhor. Talvez faz tempo que você não abre a Bíblia para ler uma palavra de Deus, que você não faz um jejum. Talvez você esteja se sentindo longe. Hoje o Senhor quer te trazer para perto. O Senhor não quer com que você fique vendo nada à distância, querido. Talvez hoje, querido, você se encontre nessa situação e o Senhor quer te trazer para perto. Talvez você não entendeu nada do que eu preguei aqui, mas você está falando assim: Eliseu, eu quero viver isso aí. Eu quero estar perto de Cristo, eu quero viver o sobrenatural de Cristo. E eu quero te fazer um convite, querido. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você não conhece o Senhor, levante a sua mão. Se você quer aceitar esse Cristo, se você quer mudar a sua vida, ei, fique tranquilo, querido, as coisas começam devagar, aos poucos. Aos poucos Deus vai te transformando. Pedro também viveu um propósito. Ele não acertou de cara, ele foi errando, ele foi acertando, ele foi errando, até que ele chegou à estatura, né? O Senhor te convida hoje, querido. E se você quer entregar a sua vida para o Senhor, levanta a sua mão onde você estiver. Nós vamos chamar alguém. Eu não vou ficar aqui perguntando muitas vezes, querido, porque o que é bom eu não fico insistindo. Amém? Levante a sua mão, você que quer aceitar a Jesus, você que quer viver uma transformação, uma renovação no Espírito Santo de Deus. Ei, Eliseu, eu tenho negado ao Senhor e eu quero. Levante a sua mão neste lugar. Amém? Então aplauda a Cristo, porque Ele é digno de receber a minha e a sua adoração.